Bom, meu amado intercessor, dando continuidade ao nosso estudo do RCC Responde 2, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pergunta número 49, página 65. Intercessores gestantes podem participar da intercessão? O RCC Responde, ele vem nos dizer que não tem nenhuma restrição. Isso cabe à própria gestante decidir se ela participa ou se ela não participa. Lógico, ela deve ver as recomendações médicas, se é uma gravidez de risco, se ela pode caminhar normal, as situações médicas que ela vai ter no processo de gravidez. A gravidez em si ela não é uma doença, mas ela às vezes tem alguma gravidez de risco, tem algumas situações que podem impedi-la de participar da intercessão. Então ela mesmo vê como é que ela está, se ela pode participar, se ela não puder, comunica com o coordenador e fica o tempo necessário sem participar da reunião. Pergunta número 50. Podem ser colocadas intenções particulares na intercessão semanal? Aqui ele vem nos dizer que a reunião de intercessão semanal, elas são exclusivas para intenções referentes ao grupo de oração e as demais necessidades sugeridas pela RCC, pela Diocese do Estado. Porém, algumas situações específicas de um intercessor, de alguém do grupo, pode ser colocada da equipe de intercessão. Alguma situação específica, tendo consentimento do grupo, e podem ser colocadas e rezadas por essas intenções na intercessão. Porém, é uma prática que não é recorrente, não se deve ser constante. Toda reunião de intercessão sempre está rezando por intercessões pessoais. Essas intenções pessoais, elas devem ser colocadas na caixinha de oração, as intenções particulares. Pergunta número 51. Há diferença entre a intercessão carismática, feita com o uso dos carismas, e a intercessão devocional, tradicionalmente feita com textos, ladainhas, novenas? Aqui ele vem dizer inicialmente que todas as formas de oração são importantes para a intercessão. O intercessor, porém, não é somente aquele que faz uma oração e faz pedido. Não é só isso. O intercessor ele deve conhecer o coração de Deus. Ele deve buscar intimidade com Deus. Ele deve pedir que o Espírito Santo capacite ele para saber o que está no coração de Deus. E juntamente com os carismas extraordinários, palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecia, dom de línguas, entre outros, a fim de que possam potencializar a intercessão. Nesse sentido, o intercessor que atua no ministério de intercessão deve sempre procurar fazer uso dos carismas durante a intercessão. Além das demais orações, Pai Nosso, Ave Maria, São Miguel Arcanjo, as orações que nós fazemos, além dessas orações, deve sempre orar com os carismas, o intercessor. Aí ele finaliza aqui, no caso de terço, novena, sugere que não sejam praticadas durante o período da intercessão, mas ela pode ser feita depois ou pode ser feita antes, Pode ser feitas e concluídas antes de iniciar a reunião de intercessão. Então, a diferença básica da outras intercessões para o intercessor da revelação carismática é que ele tem que usar os carismas e ele busca uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Senhor. E o Espírito Santo capacita ele e ensina ele a interceder. Pergunta número 52. A intercessão pode ser feita no mesmo dia do grupo de oração? A recomendação que nós temos aqui no RCC Responde é que seja feito em um dia diferente do grupo de oração. É a recomendação. Porém, se não for possível, pode ser feito assim no mesmo dia do grupo de oração. Porém, em um horário diferente. E de preferência que seja antes de começar a reunião de oração. Por quê? Porque é importante que o intercessor participe também do grupo de oração, da reunião de oração. Então, não se pode fazer a reunião de intercessão no mesmo horário do grupo de oração, porque ele tem que beber da graça também, participar do grupo de oração. Pergunta número 53. A reunião da equipe de intercessão é antes ou depois da reunião do núcleo do grupo de oração? Aqui é importante que ele cita aqui que a reunião de intercessão
ela não depende da reunião do núcleo do grupo de oração. O núcleo do grupo, a intercessão, ela pode acontecer antes de realizado o núcleo ou depois de realizado o núcleo. Se ela for realizada antes, ela vai interceder sem saber o que tem discernido pelo núcleo para o grupo de oração. Se ela for interceder depois, ela vai orar sobre o que Deus já revelou ao núcleo do grupo de oração. Ou seja, a intercessão do grupo de oração, ela não depende do mesmo dia do núcleo do grupo de oração. Ela pode ser antes ou pode ser depois. Não tem nenhum problema, nenhuma restrição. Pergunta número 54. É normal o intercessor que grita, treme demais, pula em todos os momentos de oração do ministério? Aqui ele fala o seguinte: para interceder, não é necessário gritar, pular ou expressar atitudes que possam atrapalhar a oração ou até mesmo causar escândalos. O intercessor pode agir com maturidade, porta-se de uma maneira discreta durante o exercício do seu ministério de intercessão. Posturas inadequadas como essas, elas refletem uma certa imaturidade do intercessor, que muitas vezes não sabe o que é intercessão, por que está intercedendo, ele pensa que tem que fazer aquilo, que tem que ter esse gemido, esses gritos, e não precisa disso. E se ele tem essas atitudes, essas situações, ele requer que seja acompanhado e pastoreado do coordenador do grupo de oração, né, para ele ter um conhecimento maior que não é necessário essas situações. Quem escolhe o tema da reunião de oração? Aqui ele especifica, bem claro, que não é função da intercessão discernir o tema e o rema da reunião de oração. Essa função é exclusiva do núcleo do grupo de oração. É o núcleo do grupo de oração que vai orar, vai discernir qual vai ser o tema do grupo de oração. Tudo bem? Essa foi a pergunta número 55. Nós terminamos esse vídeo por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.